Diretores consagrados, grandes astros, efeitos especiais assim impecáveis, filmes que esgotam os ingressos e lotam as salas de cinema. Esses aí são os blockbusters. Mas vamos tentar entender aqui um pouquinho o que é em si um blockbuster. Bom, genericamente, assim, um blockbuster ele é uma obra de entretenimento cinematográfico, né, extremamente popular e bem-sucedida financeiramente. E geralmente um longa-metragem assim de um grande orçamento, né? Então o estúdio vai lá e investe centenas de milhões de dólares nisso aí, então para reverter isso num verdadeiro blockbuster, para trazer bastante gente para salas de cinema e ter um retorno direto das vendas dos ingressos do cinema. Esse termo aí ele descreve então essas produções que têm um grande apelo massivo aí lá de Hollywood, que mobilizam extensas campanhas de marketing e muito mais voltado e muito mais focado nas grandes franquias, né? Eu vou dar alguns exemplos ali daqui a pouco. Mas eu dei uma pesquisada, mas não achei algo tão específico, mas assim, o que se considera um blockbuster, né? Considera-se então um blockbuster um grande orçamento que atualmente se encaixa aí na casa de mais de 100 milhões de dólares. Então, normalmente os filmes que têm um orçamento de mais de 100 milhões de dólares, 120, 150, por aí, ele já é pensado para ser um blockbuster no cinema, né, um cinematográfico. E além desse valor, né, desses cento e tantos milhões aí de dólares que eles colocam só para a produção, existe então um valor extra que normalmente não é contabilizado nesse valor de produção, que é o valor, né, voltado para os marketing. Então é um marketing bastante agressivo, com esse foco aí na experiência cinema. E aí esse potencial bastante forte aí desse filme, né, para talvez se tornar uma franquia, para se fazer merchandising, vender produtos licenciados com a marca do filme. Enfim, né, a gente tem vários exemplos disso aí na história. O que eu acho que o principal exemplo que se tem hoje em dia, pegando assim então de blockbusters atuais, mas o que hoje, né, ainda existe, mas acho que dá para citar o Star Wars como a primeira grande franquia cinematográfica que gerou blockbusters e que gerou um grande valor da marca, com esses merchandisings e a venda de produtos licenciados. E os produtos licenciados que a gente vê, assim, por exemplo, de Star Wars, ele não é limitado apenas a bonequinhos ou roupas, né, camisetas, e vai para absolutamente tudo. Às vezes me aparece aí nas redes sociais, então, por exemplo, uma torradeira no formato do Darth Vader, uma geladeira no formato com a porta, assim, né, naquele formato do Han Solo congelado em carbonita, enfim, roupas, acessórios, coisas para casa, eletrodomésticos, eletrônicos, até... por exemplo, eu vi na época, quando lançou aquele filme do Wolverine, eles lançaram, acho que como é que é o nome, qual é que é a marca do carro? A Fiat Logan, né? Eles lançaram um Logan especial com um adesivinho assim, né, de 3 rasgos assim, né, na lateral do carro, mas tipo bem pequenininho, só um detalhezinho, que era um merchandising, um marketing para o filme que estava sendo lançado, né, o Logan, lá naquela época que ano que era, 2015, 17, não me lembro. Então tudo isso se faz como um resultado do trabalho de marketing, né, que, claro, ele não está conectado diretamente ao retorno financeiro dos filmes com a venda de ingressos, né? Mas ele demonstra, digamos, de certo modo, um interesse do público por aquela marca específica, né? Então Star Wars é um exemplo hoje em dia de uma franquia blockbuster. Um outro exemplo de franquia blockbuster que a gente tem é a saga Vingadores, né? Que o universo cinematográfico da Marvel estabeleceu, digamos, esses padrões para os filmes de heróis que a gente conhece hoje em dia, e eles colocaram esse universo conectado entre vários filmes. Então a gente tem o filme solo de cada um daqueles personagens,
e depois e cada evento do que acontece num filme desse influencia no evento de um outro filme, quando a gente vê de um outro personagem. E aí tudo vai se conectando. Então é aquela grande franquia que eles colocam as centenas de milhões de dólares em cada filme, exatamente para cada filme ser um blockbuster, né? E o outro exemplo também, acho que muito bom, é o Avatar, que o Avatar ele bateu o recorde em cima de outras grandes bilheterias, mesmo, né, mais antigas, bilheterias antigas, sendo ajustados os valores ali de inflação, que eu também já vou chegar nesse ponto, né? Então, durante ali entre as décadas de 70, eu vou falar agora do primeiro grande blockbuster, né? Ele bateu recordes de bilheteria, daí a cada grande lançamento depois né, alguns filmes foram se batendo batendo recorde mais e mais, até que o Avatar ele bateu de novo bateu esse recorde de valor, né, de arrecadação de bilheteria, que eu já vou falar sobre ele logo mais, né? Mas nesse caso, não só do Avatar, como de outros filmes também que foram lançados, o que existe, o que eu acho um tanto como é que eu posso dizer, uma roubadinha, né? O que acontece, né, no caso dessas bilheterias infladas, né? Que os filmes, eles acabam sendo lançados não só numa versão tradicional, que a gente já tá meio que acostumado aí dos cinemas e tudo, mas também tem os filmes que são gravados em IMAX, então eles são lançados nos cinemas em IMAX, que é mais caro. Se o filme é feito em 3D, então já é o mais caro. Quando é IMAX, 3D é mais caro ainda, né? E, por exemplo, Vingadores Ultimato, ele teve o lançamento dele, né? Ele bateu recordes lá de bilheteria, depois ele perdeu esse recorde, e depois ele voltou a bater o recorde de novo, porque ele foi relançado primeiro lá na China. Enquanto ele foi relançado na China, daí ele já bateu de novo esse recorde aí de arrecadação nos cinemas globais, mas por causa da China, que é um mercado extremamente gigante, absurdamente gigante, né? Mas a gente pode ir, então, no caso aqui, a alguns blockbusters clássicos. Então nós temos aí o primeiro blockbuster, que é considerado o primeiro blockbuster, que é Tubarão, de 1975, lá do Steven Spielberg, né? Então o filme ele teve um orçamento total de 9 milhões de dólares e ele acabou que isso aí, se a gente for ajustar pela inflação hoje em dia, seria hoje, né, o valor equivalente a 58 milhões de dólares. E ele acabou arrecadando na época do seu lançamento, né, no primeiro lá, arrecadou o total de 488,8 milhões de dólares, que ajustado aí pela inflação seria o equivalente a 3,14 bilhões de dólares. Então, assim, se a gente for considerar o que é um blockbuster é aquele filme que ultrapassa a marca de 100 milhões de dólares. Então, o Tubarão ele é considerado o primeiro grande blockbuster porque ele foi o primeiro que atingiu essa marca de 100 milhões de dólares na arrecadação nos cinemas, né, na bilheteria. E uma curiosidadezinha, né, sobre o Tubarão é que após o seu lançamento acabou se gerando aí uma grande onda de caça aos tubarões, principalmente lá nos Estados Unidos, mas um pouco assim no mundo todo até, mas nos Estados Unidos foi muito mais grave isso, o que gerou aí um grande perigo até para a biodiversidade marinha, né, naquela época e na região. Então acabaram sendo feitas várias campanhas de conscientização contra a caça, né? Então foram criadas até leis para proibir e criminalizar a caça ao tubarão, exatamente para dar uma equilibrada nessa questão da biodiversidade, para vocês verem aí o quão grande, o quão importante foi o filme Tubarão naquela época, né, na década de 70. Um outro exemplo aqui de um grande blockbuster é E o Vento Levou. Só que no caso, né, do blockbuster, ele atingiu essa marca, né, de mais de 100 milhões, mas a partir de vários relançamentos. Bom, o orçamento total do E o Vento Levou foi de 3.850.000 dólares. O que, se a gente for ajustar hoje em dia, né, os valores na inflação, seria o equivalente a mais ou menos 92 milhões de dólares. Ele ainda assim, ele
é, digamos, um valor um pouco mais baixo do que a gente consideraria uma grande produção, né? Mas ele acabou arrecadando no total, porque ele foi lançado várias vezes, ele é de 1939, então ele foi lançado em 39, aí ele teve um relançamento em 1940, teve um outro relançamento, se não me engano, em 1942, aí um outro lá na década de 50, enfim, e tudo isso vai se somando aos valores de arrecadação mundial, né, do E o Vento Levou. Então ele no total arrecadou mais de 400 milhões de dólares mundialmente. O que, se a gente for ajustar pela inflação, no total, somando, né, de todos esses períodos, daria aproximadamente 4,3 bilhões de dólares. E até interessante porque esse filme ele tem mais de 4 horas de duração e mesmo assim ele vendeu mais de 200 milhões de ingressos mundialmente. Mas parem para pensar, né? Pô, 200 milhões, até é pouco, né? Ver a população do Brasil é um pouco mais de 200 milhões. Só que esse filme ele foi lançado em 1939. E a população mundial, até, digamos, o final ali da década de 40, mal chegava a 3 bilhões de pessoas, menos até, era 2 bilhões e alguma coisa de pessoas, né? Então teve um aumento exponencial muito grande assim na população mundial nessa época, dessa época para hoje em dia. Então pensa, 200 milhões de ingressos vendidos mundialmente durante todo esse período é muita gente. E lembrando também que esse filme é um grande clássico do cinema, da era de ouro do cinema de Hollywood, porque ele foi indicado em 1940 a 13 categorias no Oscar e acabou levando 8 estatuetas lá da academia, né? Como para mostrar aí que é uma verdadeira obra de arte, um grande sucesso, não só comercial, né? Se for parar para ver a questão da época em que foi lançado, quantidade de ingressos e sempre nos seus relançamentos, sempre tendo gente indo assistir no cinema e também na academia, né, na crítica, ele foi também um grande sucesso. E um outro exemplo aqui também, né, de um blockbuster clássico é Cleópatra, de 1963. Ele teve um orçamento muito grande para aquela época, de 44 milhões de dólares, o que é cerca de 350 milhões de dólares ajustados pela inflação hoje em dia. Só que ele, na época do seu lançamento, ele acabou tendo um grande prejuízo, quase, né, destruiu a Fox, né, o estúdio da Fox, porque ele teve 71 milhões de dólares nas bilheterias mundiais, né, na sua arrecadação, o que, ajustando para a inflação, hoje em dia seria cerca de 141 milhões de dólares. Então, digamos, ele não foi um blockbuster, de certo modo, na questão de arrecadação, mas ele pode ser considerado uma tentativa de blockbuster, digamos, no seu orçamento, porque realmente, né, se for pegar o exemplo ali dos outros filmes que tiveram, digamos, 3 e poucos milhões, 10 milhões, 15 milhões de dólares, o que era mais ou menos os filmes naquelas épocas ali, esses 44 milhões de dólares é um valor muito alto para os estúdios aí nessa época dos anos 50, 60, 70, e ele teve uma grande bilheteria, né, na verdade, esse valor aí ainda assim foi uma grande bilheteria, mas ele não... O que se imaginava é que a bilheteria fosse até maior por conta desse grande orçamento que teve. Então, por esse custo ter sido tão alto, esse filme quase faliu a Fox, né? Porque foi um valor assim exorbitante voltado apenas para um único filme. Bom, aqui é uma lista bem básica de... Nossa, foi lá para baixo, dei um zoom aqui, foi lá para baixo. Das maiores bilheterias do cinema, da história do cinema. Mas isso aqui até é interessante aqui, ó, notar que essa lista ela não está ajustada de acordo com a inflação, tá? Então, realmente, se a gente tivesse colocado aqui o Tubarão ou o E o Vento Levou e tudo mais, eles estariam acima aqui, né, de Avatar e tudo mais. Mas a gente está pegando o valor da bilheteria original dos filmes, então a gente tem aqui... Vamos dar uma observada rapidinho aqui, né? Porque nós temos, então,
Avatar. Esse aqui é o primeiro filme, né, do James Cameron, dessa franquia, que virou, né, uma franquia. E eu acho que é interessante até, deixa eu explicar aqui rapidinho, porque assim, a gente vai observar essa lista e vamos ver então quais são os filmes que são únicos, uma história única, e quais fazem parte de uma franquia, tá? E também a gente pode fazer uma relação aí com o ano que o filme foi lançado. Vamos observar filmes depois dos anos 2000 e filmes antes dos anos 2000. Então aqui, se a gente for pegar e considerar aqui Avatar como sendo de uma franquia, apesar dele ser o primeiro filme aqui, ele faz parte de uma franquia, né? Então ele foi o primeiro dessa grande franquia. Então temos Avatar aqui com uma bilheteria de quase 3 bilhões de dólares, 2,923 milhões. Depois nós temos aqui Vingadores Ultimato, o último filme aí da união aí dos Vingadores. Esse ano ainda vai ter mais um, né? De novo, os Vingadores vão voltar aí com um novo vilão, vai ser a nova, como é que é, o novo arco, né, desses super-heróis e tudo mais, mas aqui, esse aqui é meio que o fechamento daquele primeiro arco que começou lá naquele primeiro filme do Homem de Ferro, lá em 2008, né? Então aqui, que 10 anos, né, mais de 10 anos aí dessa evolução desses vários filmes que foram lançados. Depois, em 2022, nós temos Avatar, O Caminho da Água, que daí a continuação é o segundo filme, né? Então James Cameron demorou aqui 13 anos para lançar só o segundo filme, que também, né, foi um baita no blockbuster, 2 bilhões e 300 milhões. Aí aqui nós temos, então, o primeiro filme, está em quarto colocado, o primeiro filme que é um filme único, né? Não é de uma franquia, não é uma continuação, não é um reboot, não é... Enfim, que é Titanic, de novo do James Cameron. James Cameron adora pegar e ficar fazendo, né, blockbusters aí, e o cara sabe, né? Eu acho o cara meio chatão aí, mas ele sabe fazer bem. Então temos aqui Titanic, que também não só é um filme único, como ele também é o primeiro dessa lista que foi feito antes dos anos 2000. Depois nós temos esse Ne Zha 2, que é um filme chinês, no caso aqui ele é a continuação, né, Ne Zha. Conseguiu arrecadar em bilheteria mundial 2,2 bilhões de dólares. Esse Ne Zha aqui é um caso à parte, eu até vou querer fazer um conteúdo sobre esse Ne Zha, mas ele assim, é um filme que fala sobre uma mitologia chinesa, né, das entidades, dos deuses chineses e tudo mais. E a China, hoje em dia, como eu falei ali antes, a China hoje em dia ela é considerado o maior público, o maior mercado cinematográfico do mundo, né? E por conta disso, esse Ne Zha 2 aí, ele fez muito sucesso. Grande parte dessa bilheteria que tá aqui foi só na China, apenas na China. E por ele ter estourado, explodido tanto lá na China, ele acabou ficando conhecido no resto do mundo por ser esse filme que bateu inúmeros recordes de bilheteria, não só na China, daí acabou batendo isso aí, alguns mundiais, assim, tudo mais. Então ele tá aqui na lista como a quinta maior bilheteria mundial, né, nos cinemas. Logo depois temos aqui o Despertar da Força, que é o que eu tinha comentado ali, que foi o maior orçamento, né, o filme de maior orçamento já produzido, né, que foi pela Disney, dirigido pelo J.J. Abrams, e teve esse retorno de um pouco mais de 2 bilhões de dólares, mas aqui a gente volta, é de 2015 e faz parte de uma franquia. Depois nós temos aqui de novo Vingadores, Guerra Infinita, depois de 2018, faz parte de uma franquia. Vamos pegar aqui outros exemplos, ó, o Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, também faz parte de uma franquia. Tem vários filmes do Homem-Aranha, esse aqui é mais um, e ele tá ainda atrelado aos Vingadores, né, da Disney, apesar dele não ser diretamente da Disney, é da Columbia, Sony, Columbia Pictures, e feito, né, em 2021, lançado em 2021. Aqui temos Zootopia 2, ou seja, continuação da animação, né, da Disney, do Zootopia original, e eu vou meio que considerar, talvez dê para considerar esses filmes da Disney Pixar
como uma franquia, ou talvez animações da Disney como uma franquia, porque eles fazem parte, assim, desse estúdio, né, no caso da Disney, ou às vezes tem a Disney Pixar e tudo mais, mas Pixar é Disney, né, mesmo assim. Então, eu, de certo modo, eu considero porque meio que tá tudo atrelado ao estúdio, como sendo um grande multiverso dos personagens animados. Então, assim, Zootopia, Divertidamente 2, né? Aqui mais embaixo tem esse O Rei Leão, que é o live action. Então, ele talvez não seja uma franquia, mas ele é um remake, né? É um remake, né? Fizeram um filme, um reboot ali e tal. E até teve a continuação depois, que é uma pré-continuação, que é a história lá do Mufasa, né? Então, de novo, né? 2019, 2024. O Jurassic World, né? Também ele é uma franquia, foi lançado em 2015. Enfim, gente, aqui ó, vou indo, ó, Vingadores, 2012, é o primeiro filme que junta os heróis ali, mas já tinha um dos filmes separados dele. Franquia, 2012. Velozes e Furiosos 7, franquia, 2015. Top Gun Maverick, esse aqui ele já é um pouco diferente, mas a gente ainda considera porque ele é uma continuação, né, do Top Gun, aquele original lá dos anos 80. Foi lançado aqui em 2022. Avatar, o Fogo e Cinzas, é o terceiro filme da franquia Avatar, lançado em 2025. Frozen 2 é o segundo filme, né, a continuação do Frozen, lançado em 2019. Aqui a gente tem uma diferenciação, né? Barbie é um filme único. A princípio não se... Claro, teve ideias ali para se fazer uma continuação, mas a princípio é um filme único que bateu quase $1,5 bilhão de dólares, né? Ele veio naquela brincadeira que teve o como é que é? Barbieheimer, né? Onde teve os dois filmes, a Barbie e Oppenheimer sendo lançados naquele mesmo dia, né? Então foi esse aqui a gente pode considerar talvez como um filme evento, que é o que eu vou comentar logo em seguida, tá? Filme evento, mas aí aqui também, lançado em 2023. Outro Vingadores, 2015. Filme do Super Mario, a animação aquela da Universal. Vou considerar ele como um filme... Mas aí que tá, ele entra como o primeiro filme, né? Porque teve agora, recentemente, nesse ano, a continuação dele, o Mario Galaxy, né? Mas, veja, observa aqui que tem todos aqui, ó, 2000... Tudo depois dos anos 2000. 2000, assim vai indo, ó. Incríveis, Velozes e Furiosos, Homem de Ferro 3, Minions. Minions faz parte lá, né, do meu malvado favorito, Capitão América, Aquaman daí já é do universo lá da DC, Senhor dos Anéis, ó, esse aqui já tá meio que beirando, mas também é uma franquia, 007 franquia, Homem-Aranha franquia, Capitã Marvel franquia, Transformers é franquia também. Aqui, ó, gente, 39º, desde o quarto colocado, que é o Titanic, nós não tínhamos um outro filme antes dos anos 2000. Então aqui temos o Jurassic Park, o primeiro filme da franquia Jurassic Park, dirigido pelo grande Steven Spielberg, né, pela Universal ali, que ele teve na arrecadação total nos cinemas $1,1 bilhão lá em 1993. Tá? Mas isso aqui ainda é considerado alguns outros relançamentos que ele teve ao longo dos anos, né? Então aqui, até os 40 maiores títulos, maiores arrecadações, por enquanto tivemos só 2 títulos. E aqui a gente vai indo, gente, eu não vou ficar me segurando tanto, mas a gente tem aí muitas franquias, ó, esse aqui é remake dentro de franquia, Procurando Dory, Alice nos Países das Maravilhas, eu posso considerar como uma franquia esses remakes da Disney, live actions, Harry Potter, a franquia, Zootopia, ele entra no primeiro, mas é dentro. Enfim, ó, Mario Galaxy, né, lançado agora, ó, deu um pouco mais de $1 bilhão. Aí aqui nós temos outro, ó, o terceiro filme antes dos anos 2000, que foi lançado, que bateu, ou quase bateu $1 bilhão, mas também considerando os relançamentos dele, que é o Rei Leão, aquele clássico lá de 1994. Enfim, gente, essa a situação dos filmes lançados, né, que bateram esses grandes recordes, as maiores
bilheterias do cinema. Nesse caso a gente consegue considerar aí que essas bilheterias, esses valores, né, que aparecem com as bilheterias desses grandes blockbusters, elas não estão atreladas a um único lançamento. São vários relançamentos que se tem ao longo aí da história, e tudo isso vai se somando ao valor total arrecadado do filme. E naquela lista ali vocês viram que são raros, são apenas, se não me engano, 4 filmes que foram lançados antes dos anos 2000 e que tiveram essa marca aí dentro dessa, pelo menos dos 100 maiores bilheterias do cinema. Então é meio que isso aí, assim. Blockbuster, simplificando, é um grande orçamento de normalmente mais de 100 milhões de dólares, talvez, acho que eles devam ajustar isso no futuro próximo para mais de 150, pelo menos, milhões de dólares de orçamento só para produção, que arrecadam. Aí eu acho que também tem outra questão, né, que tem que arrecadar 100 milhões, eu acho que hoje em dia um filme mais barato que seja, eu acho que deveria ter, na verdade, uma relação da proporção entre o valor da produção do filme e o quanto ele arrecada. Então acho que o filme, quando ele a partir de 100 milhões, ou digamos 8, 10, 12 vezes mais do que o seu valor de orçamento, eu acho que daí isso poderia ser considerado como um blockbuster. Mas a princípio acho que não tem uma regra muito bem definida do que é. Então é isso, assim, é a partir de 100 milhões de dólares arrecadados quando um orçamento é pequeno, ou pelo menos 4, 5, 6 vezes o valor do orçamento quando é um orçamento maior, de 100, 150, 200 milhões de dólares da produção do filme. Você assistiu a um corte da live do GR, essa live que acontece aí praticamente todos os domingos a partir das 19 horas da noite. Então, assim, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa o comentário, te inscreve aqui no canal e aparece aí nas lives também para comentar no chat e tudo mais, e deixa nos comentários algumas ideias de temas aí que eu posso abordar nessas lives e que podem virar vídeos aqui nesse canal. Então, muito obrigado por assistir.